Então, pessoal, uma das relações mais importantes quando você começa a trabalhar com porcentagem é essa relação que envolve juros, e os juros, como muitos sabem, ele pode ser juros simples ou pode ser juros compostos, depende de cada circunstância. Kenji, como é que eu vou adivinhar que a situação vai ser juros simples ou juros compostos? A situação dos juros simples ou compostos ou vai ser bem clara no texto, ou tem uns sinônimos, né, que você vai olhando, vai analisando de acordo com a circunstância, e você consegue identificar facilmente se a situação é uma situação de juros simples ou composto. Então, primeiro a gente vai identificar uma grande diferença, qual é a grande característica. Primeiro, o que são os juros, né? O juro nada mais seria do que uma remuneração ou por um dinheiro que você deixou no banco, ou uma multa, né, que você paga por ter deixado de pagar um certo dinheiro naquele dado momento. Então, o juro, se você trabalhar aqui o juro, vamos trabalhar primeiro com juros simples. A primeira coisa para identificar ou diferenciar os juros simples é que a taxa de crescimento percentual é dada sobre o valor inicial. Aí você diz, não entendo. Vamos lá. Imagina que eu me deparo com uma situação bem prática, que eu digo para você que eu tenha, sei lá, 10 mil reais. Então, esse dinheiro seria um empréstimo. Então, isso aqui é chamado de capital, que geralmente a gente simboliza pela letra C. Eu tenho uma taxa de juros de 10% AM. Então, a taxa geralmente simbolizada por I. 10% AM, 10% ao mês. E eu tivesse uma dívida, e essa dívida fosse dada por um tempo de 3 meses. Então, a primeira coisa que você tem que estar bem ciente é que a taxa e o tempo tem que dar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se o tempo é dado em meses, a taxa é cobrada ao mês. Se o tempo vai ser dado em ano, então a taxa você transforma ao ano. Ou o tempo você inverte um com o outro. Por exemplo, se a taxa é dada em ano e o tempo é dado em meses, ou você transforma o tempo para ano ou a taxa para meses. Como é que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar. Então, imagina que eu peguei um dinheiro emprestado agora, de 10 mil. Quando passa o primeiro mês, ele vai dar um acréscimo de 10%. 10% é fácil de você calcular, né? Então, quando eu quero calcular 10% de um valor, 10% vezes o valor. Ou seja, 10% é um décimo do valor. Por isso que quando você tem uma conta no restaurante e você quer calcular 10% do garçom, é só dar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se você pega 10 mil e divide por 10, dá 1.000 de juro. Então, a dívida após um mês é de 11 mil. A grande diferença vem agora. Como assim? Quando passar outro mês, você vai aumentar novamente 10%. Mas 10% em cima de que valor, pessoal? Do valor inicial. Então, você vai cobrar 10% novamente de 10 mil. E como nós tínhamos calculado 10% de 10 mil equivale a 1.000, então ele vai ficar devendo, vai aumentar em 1.000 de novo. Ou seja, vai para 12 mil. E quando mais uma vez passar outro mês, terceiro mês, mais uma vez vai aumentar 10% do valor inicial, 10% de 10 mil é novamente aumentar 1.000, então a dívida vai para 13 mil reais. Ele pegou um capital de 10 mil e está devendo 13 mil. Então, os juros é justamente a diferença, né, pessoal? Os juros não é o final, os juros é a diferença. Então, os juros aqui é de 3 mil reais. Esse 13 mil, que é a dívida final, significa o montante final, que significa justamente o capital que ele pegou acrescido dos juros. Esse é o montante. Se nós analisarmos aqui,
uma situação bem prática, né? Você poderia dizer o seguinte, ó, 3 aumentos de 10% equivale a um único aumento de 30%. Isso é fato se os juros for simples. Então, 5 aumentos de 10%, se for a juros simples, equivale a um único aumento de quantos? 10, 10, 10, 10, 10, 50%. Beleza? Eu só posso garantir isso, que os juros são simples. Uma outra relação que eu posso observar é que esses juros, que são R$3.000, vou chamar o juros de J, R$3.000 ele equivale ao quê? 30% de 10 mil, pessoal. E 30% eu poderia ter escrito como 3 vezes 10%. Então, esse cara aqui, ó, 10 mil, equivale ao capital, 10% é a taxa e 3 é o tempo. Então, essa forma do juros vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula, a famosa forma dos juros simples. E o pessoal pronuncia por aí CIT. Tem outros professores que preferem escrever, que é muito análogo, CIT sobre 100. Qual a diferença entre essas duas fórmulas? A diferença entre essas duas fórmulas, pessoal, é porque na de cima, na primeira, quando no lugar da taxa eu colocar 10%, eu vou colocar 10%. E na segunda, quando no lugar da taxa eu for colocar 10%, eu vou colocar 10%, porque o porcento já está aqui. Essa é a diferença. Então, eu prefiro falar da primeira. Se você analisar essa fórmula, ele indica os juros simples, quando você tem o capital aplicado, a taxa e o tempo. Uma relação muito comum que você pode observar é que do primeiro momento para o segundo momento ele aumentou em 1.000. Do segundo momento para o terceiro momento ele também aumenta em 1.000. Do terceiro momento para o quarto momento ele novamente aumenta em 1.000. Esse aumento é sempre o mesmo. Se o aumento não muda, chamado aumento constante. Então, sinônimo de você dizer que uma situação está juros simples, quer dizer que está com um aumento constante. Também poderíamos dizer, se nós tratássemos essa sequência aqui que eu estou pintando de cinza, se eu estivesse tratando isso aqui como uma sequência numérica, você observa que a variação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, se a variação é sempre a mesma, essa sequência forma uma sequência chamada progressão o quê, pessoal? Aritmética. Então, quando você tem uma situação a juros simples, eu posso dizer que é um crescimento em progressão aritmética. Também poderíamos analisar isso colocando num gráfico, no plano cartesiano. Então, se eu quisesse tratar os juros em função do tempo, eu tenho duas situações. Eu posso tratar os juros em função do tempo, ou eu posso tratar o montante em função do tempo. Eu vou analisar isso. As duas coisas. Então, no momento zero, o juro é zero. Quando se passa um mês, o juros foi de 1.000. Quando passou outro mês, os juros novamente aumentou 1.000. E quando passou outro mês, os juros novamente aumentou 1.000. Se você ligar todos esses pontos, você visualiza que é um crescimento chamado crescimento linear. E além de ser um crescimento linear que atende de acordo com a reta, significa o crescimento linear? Que passado períodos iguais, aumentos iguais. Ok? Então, além disso, se você parar para lembrar, toda vez que você tem um gráfico em que o mesmo é uma reta ou uma semirreta que passa na origem, esse é o gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer que os juros simples e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, toda vez que eu tenho um crescimento constante, aumento em PA, também poderia dizer que um crescimento
linear, porque cresce de acordo com a reta. Isso aqui são sinônimos de juros simples. Se eu não estivesse falando dos juros agora, e sim do montante inteiro, que tem uma diferença, né, pessoal? Qual a diferença? O montante inteiro, pessoal, ele falaria justamente de toda a dívida. Então, se eu estivesse falando do montante inteiro em função do tempo, no momento zero, o montante é de 10 mil. Passou um mês, o montante foi para 11 mil, que é a dívida total. Passou outro mês, o montante foi para 12 mil. E quando você liga todos esses pontos, dá uma reta novamente, uma semi-reta que passa onde? Não passa na origem. Então, o montante de uma situação a juros simples, tá? Sim, cresce linearmente falando, mas eu não posso dizer que o montante e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Que se fossem grandezas diretamente proporcionais, a reta deveria passar onde? A partir da origem. Então, uma forma de você dizer que a situação está a juros simples é dizer que está com crescimento constante, crescimento linear ou crescimento em progressão aritmética. Beleza? Vamos trabalhar, vamos aplicar. Um exemplo bem clássico, esse exemplo 4, que ele afirma o seguinte, ele afirma assim, ó, qual o valor futuro correspondente ao empréstimo de 30 mil reais feito pelo prazo de 3 meses. Então, o capital é de 30 mil. O prazo, o tempo, são de 3 meses. E com a taxa de juros simples, a taxa de juros simples é de 24% ao ano. Então, vamos lá. Ele quer saber qual o valor futuro, ou seja, ele quer saber o montante. Para que eu saiba o montante, eu vou ter que calcular os juros e adicionar o capital. Lembrando, como é que a gente calcula os juros? Simples. Como ele diz que está juros simples, ó, que ele foi bem claro no texto, então juros simples é dado por essa fórmula, CIT. O capital de 30 mil. E aqui é o seguinte, veja só, a taxa e o tempo não estão na mesma unidade de tempo. Então, se você quiser transformar o tempo em ano, o que é que acontece? 3 meses equivale a que fração de ano? 3 meses equivale a 1/4 de ano. Ou você transforma essa taxa, que é 24% ao ano, se eu quiser transformar o mês, o ano tem 12 meses, então 24 dividido por 12. Então, quando você fizer isso, você vai achar a taxa mensal. 24 dividido por 12 daria 2% ao mês. Eu só posso fazer essa divisão direta porque é proporcional, porque os juros são simples. Então, você escolhe. Se eu usar a taxa ao mês, então 2% ao mês, e o tempo, como nós falamos, teria que ser em meses, 3 meses. Multiplicação de frações, pessoal, numerador com numerador, denominador com denominador, né? É como se nós tivéssemos aqui todos os denominadores iguais a 1. E quando você faz a devida conta, vou sair simplificando o máximo possível para minimizar minhas contas. Então, simplificando aqui por 100, já eliminou. Então, aqui, ó, 300 vezes 2 dá 600. 600 vezes 3 dá 1.800. Então, os juros é de 1.800. Então, o valor futuro vai ser o capital que ele tinha acrescido dos juros. Então, 30 mil mais 1.800 vai dar 31.800, letra C de casa. Um outro problema muito comum também é você fazer o contrário, né? Que nesse problema 5, você dá os juros e pede uma taxa ou tempo que durou a aplicação. Então, veja só o exemplo 5. Há certo tempo, apliquei um capital de 150 mil. Então, o capital é de 150 mil. Por 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio,
Se eu transformar em ano é 1,5. Se eu transformar em meses, um ano tem 12 meses, mais meio, 6 meses, 18 meses. Então, tempo de 18 meses. E o mesmo rendeu 459 mil de juros. Então, os juros foi de 459 mil, pessoal. Enquanto a taxa correspondente a essa aplicação. Então, o que é que eu sei? Os juros pela fórmula é dado por CIT. E como é que eu sei que os juros é simples? Ele deixou claro. Ele não disse que o aumento é constante, ele não disse que o crescimento era linear, e também ele não disse que era um crescimento em PA. Ele poderia ter dito tudo isso. Então, o juros foi de 459 mil. O capital, se você observar, é de 150 mil. A taxa é justamente isso que ele quer. E o tempo, 18 meses. Então, o que é que você tem que entender? Que se eu pego nesse caso aqui e acho a taxa, eu vou achar a taxa exatamente o quê, pessoal? Ao mês. 150 mil está multiplicando, passou dividindo. Quanto vai dar 459 mil dividido por 150 mil? Quando você dividir, isso aqui vai dar 3,06. Como eu quero o valor de I, 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Você pega 3,06 e divide por 18, pessoal, dá 0,17. 0,17 equivale a 17 sobre 100, ou seja, 17% ao mês. Queijo, como é que você adivinhou que esse é ao mês? Eu não adivinhei. Eu simplesmente tive que optar se eu ia trabalhar em ano ou em meses. E eu preferi trabalhar ao mês. Então, resposta, letra B de Brasil. Se nós estivéssemos sabendo, se nós quiséssemos calcular o ano, seria pegar esse 17 e multiplicar por 12. Você pega 17 e multiplica por 12, daria 204% ao ano. Então, a resposta correta, letra B de Brasil, segue o jogo. E pessoal, tudo certo? Então, a gente vai dar continuidade nessa parte de juros. Falamos sobre juros simples e nessa continuidade, sim, vamos falar agora de juros compostos, tá certo? Então, Kenji, qual é a grande diferença de juros simples e compostos? A gente vai mostrar a diferença para vocês e você vai ver que é uma bobagem. Se liga. Um juro é chamado de composto, pessoal, quando o aumento é realizado sobre o último valor. Então, poderíamos escrever assim, ó, juros compostos são aqueles cujo aumento percentual é dado sobre o último valor. Sobre o último valor. E ainda não entendo isso não. Beleza. Imagina que eu tenho uma situação aqui e eu posso trabalhar justamente uma situação que você pode trabalhar nas diversas circunstâncias, tá certo? Que é o seguinte, vamos embora. O que seria isso? Imagina que eu tenho um capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, e eu quero verificar uma duração de empréstimo de 3 meses. E gostaria de verificar como essa situação ficaria se eu estivesse fazendo a aplicação a juros compostos. É o seguinte, se fosse a juros compostos, pessoal, inicialmente sua dívida é de 1.000. Quando passa 2 meses, você vai aumentar 2%, claro, que em cima desse valor. 2% de 1.000, você pode fazer o quê? Você pode pegar esse 1.000 multiplicar por 1,02, que já vai dar o resultado acrescido de 2%, porque eu estou calculando 102% de 1.000. Ou então eu posso calcular 1% de 1.000, multiplicar por 2, que seria o cálculo dos 2%, e adicionar o valor dele.
Então, se eu tenho 1.000, calcular 1% é dividir por 100. Aumentaria 10, se fosse 1%. Como são 2%, vai aumentar 20. Então, com certeza, se eu fizer esse produto, essa conta vai equivaler a 1.020. Quando passar o segundo mês, pessoal, que é a grande sacada, você vai ter novamente um aumento de 2%. E a pergunta, o aumento de 2% vai ser em cima de que valor? Vai ser do último valor, em cima desse, ó. Já nos juros simples, o aumento percentual era dado sempre em cima do valor inicial. Então, se eu aumentava sempre em cima do valor inicial, é os juros simples. Se eu aumento sempre em cima do último valor, é os juros compostos. Por que chamado juros compostos? Porque eu vou aumentar 2% em cima da dívida e em cima dos juros. Por isso que o pessoal chama juros sobre juros ou juros compostos. Quando você pega 1.020 e novamente aumenta 2%, claro que eu posso novamente pegar esse 1.020 e multiplicar por 1,02. Ou então, mais uma vez, eu posso calcular 1% de 1.020, que seria pegar 1.020 e dividir por 100, daria 10,20. E 2% seria o dobro, seria 20,40. Se eu aumentasse 20,40, esse resultado aqui, com certeza, vai ficar 1.040 e 40. Mais uma vez, se eu quiser acrescentar 2%, porque são 3 meses, você pode fazer a mesma coisa, mas lembrando que você vai aumentar 2% em cima do último valor. Então, novamente, calcular 1% de 1.040 e 40, é dividir isso aqui por 100, vai dar R$10,40 aproximadamente. E como são 2%, é isso vezes 2. Dá bem próximo de R$20,81. Então, quando você pega 1.040 e 40 e aumenta R$20,81, isso aqui vai dar 1.061 e 21. Então, o que é que acontece? Você observa que esse acréscimo, esse aumento não é constante. Aí você diz, como não? Se fosse constante, você observa, daqui para cá aumentou 20, daqui para cá não aumentou 20, aumentou 20 e 40. E daqui para cá também não aumentou 20 e 40. Então, o aumento não é constante, mas o aumento percentual é constante. Então, dizer que uma situação está com juros compostos, um sinônimo é dizer que são juros cumulativos, outros juros sobre juros, e um outro que é bem parecido, aumento percentual, não aumento constante, ponto, seria juros simples, aumento percentual constante, porque daqui para cá aumentou 20, e 20 é 2% de 1.000. Daqui para cá aumentou 20 e 40, 20 e 40 é 2% de 1.020. Daqui para cá aumentou R$21, R$20,81, que equivale a 2% desse cara aqui. Esse resultado final que a gente sabe é o dinheiro que nós tínhamos acrescido dos juros, então esse cara é chamado de montante. E claro, se eu quero justamente somente os juros, é pegar esse montante e subtrair o valor inicial, que era 1.000. Então daria 61,20. Como é que eu obtive esse montante? Se você observar para obter esse montante, eu peguei R$1.000, multipliquei por 1,02, depois multipliquei novamente por 1,02 e novamente multipliquei por 1,02. Ou seja, peguei esse R$1.000 e multipliquei por 1,02 ao cubo. Em outras palavras, se você parar para observar, esse 1.000, pessoal, é o capital inicial. 1,02 é 1 mais a taxa, que é 0,02. A taxa é de 2% e 3 é o tempo. Então, se você parar para analisar, o montante, em função do tempo,
tem um crescimento que a gente diz que é um crescimento de que tipo? Se aumenta de acordo com o expoente, ao passar do tempo, é uma função exponencial. Então, um outro sinônimo de você dizer que uma coisa dá juros compostos é dizer que tem um crescimento também em PG. Por que em PG, Kenji? Porque quando eu pego qualquer termo e dividido pelo anterior, dá a mesma coisa. E nesse caso vai ser 1,02. Ou crescimento exponencial. Tudo isso são sinônimos de aumento ou crescimento de juros compostos. Quando você pega uma configuração dessa e você tenta fazer um paralelo com juros simples, eu poderia fazer um paralelo desse com 10%, como nós tínhamos feito com juros simples. Aqui, ó. Então, se eu tivesse juros simples e juros compostos, nesse caso aqui dos juros simples, era de 10% ao mês. Então, se eu pegasse 10 mil, no caso de juros compostos, acrescento durante 3 meses 10%, após um mês, aumentou 10% de 10 mil, é aumentar 1.000, é para 11 mil. Quando passar outro mês, quando aumentar 10% de 11 mil, 10% é só dividir por 100, dá 1%, e depois multiplica por 10. Dá 110, quando eu multiplico por 10, dá 1.100. Dá 12.100. E novamente, quando eu aumento 10%, é para 13.000. 13.310. Então, quando você faz isso aqui, droga, e você vê o crescimento dessa dívida, o que você observa? Primeiro começou em 10 mil, após o mês 11 mil empatou, já no segundo mês passou 12.100. Terceiro mês vai aumentar mais ainda, o crescimento é uma curva assim. Então, durante o primeiro mês, se você observar, os juros compostos, até chegar um mês, ele está abaixo dos juros simples. O juro composto é a linha azul. Quando dá um mês exatamente, eles empatam e a partir disso, os juros compostos cada vez mais abrem em relação aos juros simples. Beleza? Então, se você puder capitalizar uma quantidade de dinheiro sua nas mesmas condições de taxa, a juros simples e a juros compostos, sempre juros compostos ganham. Fechou? Então, essa forma que nós tínhamos trabalhado aqui, essa forma chamada forma do montante. Se eu quiser simplesmente os juros, eu pego o montante e subtraio do capital inicial. Então, com isso, ele vai fazer uma aplicação, vai ver que não tem nada demais. Exemplo 6 agora. Questão 6 diz assim, pessoal. Marcos aplicou certa quantia no sistema de juros compostos, que está sendo bem claro aqui, capitalizados mensalmente com a taxa mensal de 2%, durante 34 meses. Sabendo que o valor aproximado da raiz 17ª de 1,4 é 1,02, Marcos concluiu corretamente que, no final do prazo previsto para aplicação, seu capital terá aumentado aproximadamente quanto? Então, Marcos tinha um capital C, e toda vez que ele aumentava 2%, quem aumenta 2%, ele vai ter 102% do valor, que ele vai ter o seu capital mais 2%. Ou, se você preferir, toda vez que ele quer dar um aumento de uma taxa, mais a taxa. Com uma taxa de 2%, 1,002. Ou seja, é a mesma coisa de nós pegarmos o C e multiplicar por 1,02. Então, a cada mês ele multiplica por 1,02. Após 34 meses, 1,02 é 34. E esse valor aí vai ser o valor do montante final. O que é que nós sabemos? Se você observa esse dado que ele me deu, que eu estou pintando agora de cinza, raiz 17ª de 1,4, pessoal, é igual a 1,02. Se eu elevar os dois lados a 17, eu consigo eliminar esse radical.
Então, aqui você vai ter 1,4 é igual a 1,02 a 17. E com isso, eu vou associar esse resultado aqui. Porque se você observar, o que é que eu tenho, pessoal? 1,02 elevado a 34 é 1,02 a 17 ao quadrado. Sendo que nós vimos que 1,02 a 17, isso aqui é 1,4. Então, esse valor de dentro vai dar 1,4, que eu vou elevar ao quadrado. Quando você pega 1,4 e eleva ao quadrado, dá 1,4 vezes 1,4, vai ficar 1,96. Ou seja, o cara tem um capital C e depois ele vai ter 196% em C. Ou seja, ele teve um aumento de 96%. Resposta letra A de aprovado. Segue o jogo. Seguindo na questão 7, pessoal, o que é que nós temos? Ao aplicar hoje R$100 mil a juros compostos, a uma taxa de juros anual positiva, Jaime receberá R$60 mil daqui a um ano e R$55 mil daqui a 2 anos. Se a mesma aplicação fosse feita por 2 anos a juros compostos e a mesma taxa anterior, Jaime receberia quanto? Primeira coisa que algumas pessoas acham estranha é essa taxa de juros anual positiva. Existem alguns bancos que você, quando aplica, claro, fora, você recebe menos. Isso é quando a inflação é muito controlada no país e é como se você estivesse protegendo o seu dinheiro, como se fosse um cofre, o banco, né? Já aconteceu muito isso em alguns países que a inflação era basicamente zero. Mas o que é que acontece? Ele tem R$100 mil, eu vou aplicar em milhares. Se aí ele tem uma certa taxa, uma taxa aí, então após um ano, esse valor vai ser 100 multiplicado por 1 mais a taxa. Ok? Esse é o valor quanto eu teria após um ano. Aí o cara recebe 60 mil, então desse dinheiro ele vai tirar 60 mil. E vai pegar esse novo valor, que é isso tudo, e vai deixar por mais um ano. Então esse novo valor ele vai multiplicar novamente, vai dar um acréscimo de uma taxa aí, que vai multiplicar por 1 mais I. Então esse é o resultado após um ano, beleza? Então após um ano eu teria essa condição multiplicado por 1 mais I, 1 mais a taxa. E ele pega 55 mil reais. Então, esse resultado que eu vou obter, pessoal, equivale a 55 mil. Então, de novo, o que é que ele fez? Ele pegou 100 mil, multiplicou por 1 mais a taxa, e após um ano ele tinha 1 mais a taxa vezes 100 mil. Retirou 60 mil e aplicou esse dinheiro inteiro. Então, pegou esse dinheiro todinho e aplicou por mais um ano. Então, vai ficar novamente por 1 mais a taxa. E depois desse aumento, ele se tirou 55 mil reais. Então, se esse resultado vai ser 55 mil reais, é o dinheiro todo. Supondo que ele retirou o dinheiro todo, tá, pessoal? Se a mesma aplicação fosse feita por 2 anos a juros compostos e a mesma taxa anterior, já me receberia quanto? Então, o que ele está querendo saber é se eu pegasse os 100 mil e multiplicasse esses 100 mil por 1 mais I ao quadrado, após 2 anos. Então, inevitavelmente, eu preciso achar I. Quando você desenvolve essa igualdade aqui que eu fiz por último, esse vezes esse vai dar 1 mais I vezes 1 mais I, dá 1 mais I ao quadrado. 1 mais I vezes 60 dá menos 60 vezes 1 mais I, igual a 55. Se eu chamar esse 1 mais I de x, pessoal, que é isso que eu vou fazer, então você vai ter a equação do segundo grau. Acha x, que é o mais I,
E, basicamente, ganhamos o jogo. Quando você pega isso aqui é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática. Eu posso passar todo mundo para um lado só. Passando 55 para caber menos 55. E para simplificar a minha vida, eu posso pegar toda essa igualdade aqui e simplificar por 5. Quando eu simplifico por 5, vai ficar 20x², menos 12x menos 11 igual a 0. Aplicando a famosa fórmula de Bhaskara aqui, x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Em que o delta, pessoal, vai ser b ao quadrado, menos 4 AC. Quando você pega menos 12 ao quadrado, dá mais 144. Menos com mais dá menos, com menos deu mais. E aí eu tenho o quê? 80 vezes 11 dá 880. Quando eu pego 880 mais 144, dá 1024, pessoal. E se eu for pegar a raiz quadrada de 1024, se eu souber, já coloco. Ou então, se você preferir, você pode decompor 1024 em primos. Menos com menos deu mais. Raiz quadrada de 1024 já sei decorado, dá 32, dividido por 40. Desenvolvendo aqui, nós teremos duas soluções. 32 mais 12, 44, dividido por 40, dá 1,1. Ou 1,10 é a mesma coisa. E se eu fizer 12 menos 32 dá menos 20 sobre 40, fica menos meio. Como a taxa, ele afirma no texto, é positiva, aqui está fora. Então, o x, que é 1,10, o x equivale a 1 mais i, pessoal. Ó, no lugar do x é 1 mais i. Então, se 1 mais i é 1,10, passando esse 1 para o outro lado que está somando, vai para lá subtraindo, então i vai dar 0,10. Ou seja, a taxa anual de juros é de 10% ao ano. Então, aqui ele quer saber, se eu aplicar 100 mil durante 2 anos, como é que fica se eu não tivesse gerado dinheiro? Então, se eu aplicasse após um ano, 100 mil, 10% vai para 110. E se novamente eu aplico esse dinheiro a 10%, é a 10ª parte, vai aumentar 11. Se vai aumentar 11, vai para 121 mil. E com isso a resposta, letra C de casa. A sapataria Pé Bonito está dando 20% de desconto na compra à vista. E na compra com cheque para 30 dias, preço normal sem juros. Se o cliente escolher fazer o pagamento com cheque para 30 dias, estará, na verdade, pagando juros de quanto? Então, a conversa é assim, pessoal. Se a vista tem desconto, é porque a prazo tem juros. Então, se você pode supor que o preço tabelado seja 100, mas se ele pagar à vista, ele vai dar 20% de desconto. Quanto é 20% de 100, pessoal? Isso é dividir aqui por 100, que vai dar 1, que seria 1%. 20% é 20 vezes isso, então vai ser R$20 de desconto. Então, o preço à vista é de 80. Ele está dizendo que se ele não pagar à vista, que é 80, ele vai ter que pagar 100. Então, a taxa de juros é de R$20. E, percentualmente, a taxa de juros é você saber quanto R$20 aumentou em cima do valor padrão, que era 80, que é justamente 1/4 ou 0,25, que você pode dizer muito bem que equivale a 25 o quê? Por cento, letra A de aprovado. Seguindo, devido aos bons resultados conquistados após um ano de trabalho, Márcio conseguiu um aumento salarial de 20%.
Feliz com a notícia, voltou para sua casa e, ao ligar a TV, deparou com um repórter do jornal revelando uma notícia que o deixou bastante preocupado. O custo de vida em nossa cidade teve um aumento de 25%. Ao ouvir a notícia, Márcio concluiu que, diante desse novo cenário, o que é que ocorreu? Então, você poderia pensar assim, ó, vou escrever essa questão 9 aqui. Imagina que o salário de Márcio, inicialmente, eram de 100 unidades. E o gasto dele também era de 100 unidades. Então, o padrão, que é salário em relação ao gasto, seria de 100 dividido por 100, ou 100%, ou inteiro. Como ele teve um aumento de 20%, segundo o texto aqui, o salário dele foi para 120. E quando o segundo texto ele fala que a inflação foi de 25%, pessoal, o que é que significa? Que tudo que ele comprava com R$ 100, agora só compra se tiver 25% de aumento. Ou seja, o que custava 100, agora custa 125. E a pergunta é, o que é que aconteceu com o poder de compra dele? Se você parar para analisar agora, basicamente, ele tem que saber qual a relação de quanto 100 vale em relação a 125. Porque é como se fosse a ideia do salário final pelo gasto final. Então, quando eu pego o salário final sobre o gasto final, é 120 dividido por 125, e já visualizamos que essa divisão dá um valor menor que 1, então vai ter uma redução. E essa divisão vai dar 0,96, ou seja, se ele tinha 100% e agora tem 96%, é que teve um decréscimo de 4% no seu poder de compra. Resposta, letra A, houve uma redução do seu poder de compra na ordem de 4%. Questão 10. Um feirante de casa própria anunciou apartamento por um valor superior à quantia que tenho disponível no banco. Como só possuo 70% do valor do apartamento, mesmo que fosse concedido um apartamento de 12% do preço original, ainda faltariam 54%. Droga. Valendo 1, 2, 3. Questão 10. Um feirante de casa própria anunciou um apartamento por um valor superior à quantia que tenho disponível no banco. Como só possuo 70% do valor do apartamento, mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12% no preço original do imóvel, ainda faltariam R$ 54 mil para que eu pudesse realizar o sonho da moradia própria. Com as informações instaladas acima, pode-se afirmar que possuo. Então, pessoal, vê só. Eu poderia supor que esse apartamento, o preço dele é um valor X. E como eu possuo 70% do valor, então tenho 70% de quem? De X. Mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12%, então se for dar um desconto de 12%, o preço do apartamento vai ser 100% menos 12%, vai me dar 88% de X. Seria o preço com desconto. E ainda faltaria R$ 54 mil, ou seja, para que eu pudesse realizar o sonho da minha moradia própria. Se eu pegar esse dinheiro que eu tenho, mais 54 mil, que é o que falta, vai dar o preço com desconto. Beleza? Então vamos embora. Vamos trabalhar aqui e avançar nesse problema. Então, o que é que eu sei? Se eu pegar 70% de X, que é o valor que eu tenho, mais 54 mil, que era o que faltava, isso aqui vai dar 88% do preço do apartamento. 70% de X está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se eu tenho 88% e tiro 70%, pessoal, você vai ficar com quantos por cento? Você vai ficar com 18%.
Então, 18% de X é igual a 54 mil. Claro que 100 dividindo vai para lá multiplicando, e 18 multiplicando vai para lá dividindo. Então, X pode ser 54 mil vezes 100 sobre 18. Quando você pega 54 mil dividido por 18, isso aqui dá 3 mil. 3 mil vezes 100 dá 300 mil, né, pessoal? Então, 300 mil é o preço original. O que ele quer perguntar não é isso, cuidado. Qual a pergunta do texto? Com as informações listadas acima, a quantidade que eu possuo. Veja que tem 300 mil como resposta. A quantidade que eu possuo, o que eu tenho é 70% desse valor. Então, tenho 70% de 300 mil. Aqui, claro que eu posso multiplicar primeiro para depois simplificar, mas acho uma bobagem, é melhor você simplificar logo. 3 mil vezes 70, 210 mil é o valor que eu possuo, e com isso a resposta literária é aprovada. Chegaremos na próxima aula, essa parte muito importante de estatística, um dos carros-chefes da prova do Enem, de diversas provas, caindo nas provas locais de Pernambuco e do Brasil inteiro. Então, fica atento, que ele vai firme e forte. Abraço em todos, fiquem com Deus.